Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo legal. Bem, alunos, vamos retomar então hoje nosso conteúdo de geografia, lembrando que estamos aqui na unidade 1, no capítulo 3. E agora vamos começar a segunda parte. Tudo bem, pessoal? Olha lá, no livro é na página 28 até a página 40. Vamos em frente então, pessoal? Ah, e lembrando, se você ainda não viu a primeira parte do vídeo, clica no card que eu vou deixar aqui do lado. Você será direcionado para a primeira parte. É importante assistir todas as partes para entender o conteúdo plenamente. Vamos em frente então? Bom, pessoal, esse texto de geografia está trazendo para nós alguns índices que vão medir a desigualdade social no Brasil. É sobre isso que trata esse capítulo. Medindo a desigualdade social no Brasil. E você mede a desigualdade social através da medição de outras desigualdades, desigualdade de renda, desigualdade no acesso aos serviços públicos, desigualdade no acesso à escola, e é sobre isso que esse texto está falando. Esse texto está trazendo para nós mais um índice, é o índice Gini, olha só, índice Gini. Esse índice, ele mede a desigualdade de renda. O que vem a ser a desigualdade da renda? Quanto cada família recebe por mês ou por ano para seu sustento. E esse índice ele segue a seguinte métrica. Ó. Quanto mais próximo do zero, né, na pesquisa, menor é a desigualdade. Quanto mais próximo do número 1, maior é a desigualdade. Então nós vamos agora para o próximo texto, que é um gráfico, né, que é um mapa, e nós vamos perceber como que funciona esse índice Gini. Vamos dar uma lupa aqui. Ótimo. Olha só, pessoal, esse gráfico, né, esse texto, esse mapa do Brasil, ele está pintado, cada estado, né, de uma cor diferente. Cada estado pintado de uma cor diferente. E aqui tem o título, ó, Brasil, distribuição da renda de 2015. Então vamos olhar aqui no índice Gini. Quanto mais clara for a cor, olha só, essas três primeiras assim, ó, mais clarinhas, significa que é menor a desigualdade de renda. Quanto mais escuro for, significa que maior é a desigualdade da renda. Então vamos olhar aqui no mapa. Ó. Maranhão, Roraima, Paraíba, Rio de Janeiro, Acre, são os estados, ó, Tocantins, são os estados onde foi pintada, foi utilizada a cor mais escura. O que significa isso? Significa que nesses estados existe mais desigualdade de renda. Ou seja, existem famílias que ganham muito dinheiro e famílias que ganham muito pouco dinheiro, que vivem na miséria, na extrema pobreza. É isso que está trazendo essa informação desse mapa. Ao passo que as cores mais clarinhas, olha, essa primeira, essa segunda, essa terceira, elas trazem o quê? Elas dizem que a desigualdade na renda é menor. Ou seja, nesses estados aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Roraima, Ceará, Alagoas, esses estados onde a cor é mais clarinha, nós podemos entender que a desigualdade de renda é menor. Ou seja, famílias ganham, né, em dinheiro, em sustento, aproximadamente o mesmo valores próximos. É menor a desigualdade da renda. E eu deixei aqui para vocês o grifado, riscado aqui no estado de São Paulo, que é onde estamos aqui, né? Olha só, aqui em São Paulo é de 0,458 a 0,473, ou seja, esse número, esse percentual, esse índice, ele está mais próximo do zero do que do 1. Ou seja, no estado de São Paulo, a desigualdade da renda não é tão grande. É menor a desigualdade de renda. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então? Bom, o texto segue nos mostrando que no Brasil
além da desigualdade social que ocorre entre ricos e pobres, ocorre um outro tipo de desigualdade que é entre brancos e negros. Olha só, pessoal, vou ler esse trecho aqui para vocês. Ó. Durante o período colonial, entre os séculos 16 e 17, as terras eram controladas pelos grandes fazendeiros, que também detinham o poder político e econômico. Já a força de trabalho era composta em sua maioria de africanos, trazidos como escravos para as terras brasileiras. Após o fim da escravidão, em 1888, não houve uma política que garantisse aos escravos libertos e seus descendentes acesso à moradia e à propriedade de terra, à educação, entre outros bens e serviços necessários para o desenvolvimento humano. Então, o que esse texto está falando, pessoal? Ele está dizendo assim, que no Brasil, né, lá no passado, trouxeram para o Brasil escravos, negros escravizados, e aí ocorreu todo um processo de fim da escravidão. Mas, apesar do fim da escravidão, não foi ofertado aos descendentes, né, dos escravos, não foi ofertado a eles possibilidade de ter uma moradia, de ter um trabalho, de ter acesso à escola. E com isso, ocorreu uma reprodução da desigualdade. Então, apesar de não serem mais escravos, não eram mais escravos, mas continuavam vivendo em condições bem precárias, sem acesso à casa, sem acesso à escola, sem acesso à saúde e a outros serviços públicos. Então é isso que o texto está falando, que no Brasil existe a desigualdade social entre ricos e pobres, mas, além disso, existe uma desigualdade entre pessoas negras e pessoas brancas. Nós vamos ver isso melhor no próximo slide. Vamos em frente? Olha só, pessoal, esse slide ele está trazendo para nós um gráfico, né, uma pesquisa falando sobre a parcela de brancos e negros entre os 10% mais pobres e entre 1% mais rico da população brasileira. O que está dizendo aqui? Fizeram uma pesquisa entre as pessoas mais pobres do Brasil, 75,5% são negros, ou seja, muito mais do que a metade. E entre a população dos mais ricos, 80% são brancos, ou seja, mais um dado que nos mostra que a população negra, em relação à população branca, enfrenta no Brasil piores condições de vida. Resumindo o que esse gráfico traz. A cada 100 pessoas pobres no Brasil, 76 são negras. E a cada 100 pessoas ricas no Brasil, 80 são brancas. Então, pessoal, esse dado, né, esse gráfico, essa pesquisa, ela é muito impactante, mostrando para nós que no Brasil, apesar do fim da escravidão, existe ainda uma segregação racial, né? Os negros, homens e mulheres, são colocados de fora da sociedade e nós vamos poder perceber isso melhor no próximo gráfico. Vamos em frente? Bom, esse gráfico aqui, esse texto, esse estudo, esse índice, ele vai trazer um outro dado, que é o dado da escolaridade, da escolarização. Olha só, pessoal, vamos ver aqui mais de perto o que está falando o texto. Pesquisas mostraram que negros têm, em média, menos anos de estudo do que os brancos, apresentando assim nível de escolaridade inferior em relação aos brancos. O mapa ao lado mostra a média de anos de estudo da população negra e da população branca no Brasil. Olha só, pessoal, esse mapa aqui ele é muito emblemático. Percebam que aqui na parte de cima estão mulheres negras, homens negros, embaixo mulheres brancas, homens brancos. E se vocês observar a quantidade de tempo que homens e mulheres negros permanecem na escola, vocês vão perceber que é menos, né, coloquei o sinalzinho de menos, do que a quantidade de tempo que homens e mulheres brancos permanecem na escola. Ou seja, homens e mulheres da cor negra, da raça negra, passam menos tempo na escola.
E qual que é a consequência de passar menos tempo na escola? A consequência é que eles vão conseguir empregos de qualidade inferior, vão ter menos acesso ao estudo e menos acesso a boas profissões, a bons salários, a boas ocupações no mercado de trabalho. E o próximo slide vai mostrar isso muito bem para nós. Olha só, pessoal, aqui nós temos um slide, a mesma pesquisa, mas agora feita por regiões. Então, se vocês observar em todas as regiões do Brasil, né, todas aqui as regiões, vocês vão perceber que a quantidade de tempo que um homem ou uma mulher negra permanece na escola é muito inferior à quantidade de tempo que um homem e uma mulher branca permanecem na escola. Olha só, pessoal, em todas as regiões do Brasil, o tempo de estudo de mulheres e homens negros é menor que o tempo de estudo de mulheres e homens brancos. E qual que é a consequência, pessoal? Bom, consequência é, primeiro, menos tempo de estudo, o emprego que homens e mulheres negros vão conseguir no Brasil, em função de ter menos estudo, vai ser de qualidade inferior, né, de menor qualidade. E com isso, aumenta-se a desigualdade da renda. Se você tem um emprego inferior, né, inferior no sentido de você precisa de menos tempo de estudo para desenvolver aquela função, ele está inferior numa hierarquia de conhecimentos. E se ele está inferior numa hierarquia de conhecimentos, você vai ser menos remunerado por isso. É o que acontece no Brasil. Vou dar um exemplo assim bem emblemático. Imagina que você vai ser um médico. Você vai estudar para fazer medicina. Tem que fazer medicina. Quantos anos você precisa estudar para trabalhar como médico? Você precisa estudar todo o ensino educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, graduação, especialização, residência. Você vai ficar aí 30 anos, 25 anos, 30 anos estudando para ser médico. Agora, se você não tem a possibilidade de fazer uma faculdade, um curso superior, né, e você vai trabalhar como, por exemplo, entregador de água, motoboy. Quantos anos você precisa estudar para trabalhar como motoboy? Se você tiver habilitação, conhecer as ruas, saber ler e escrever, você já consegue trabalhar como motoboy, como entregador. Então, no Brasil, nós percebemos muito isso. Pessoas com menor acesso à escola, com menor acesso ao estudo, desempenhando funções que têm um prestígio menor e também uma renda inferior. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Olha só. Aqui já está acabando, né? O texto vem trazer para nós algumas reflexões, algumas perguntas. Peço que vocês leiam as perguntas e procurem responder no livro, através do livro. Eu vou estar finalizando aqui para vocês com alguns recadinhos. O primeiro recadinho que eu quero deixar é o seguinte: essa questão da desigualdade racial no Brasil, ela é muito forte. As pesquisas falam que se você perguntar para uma pessoa se ele acredita que o racismo no Brasil existe, muitas pessoas vão dizer que não existe. Porém, quando nós vamos observar esses índices que vão medir a desigualdade social no Brasil, nós percebemos que sim, existe uma desigualdade, uma discriminação racial. Pessoas de cor negra, homens e mulheres, em média, trabalham, têm empregos de salário mais baixo, têm mais dificuldade em alcançar cargos de chefia, passam menos tempo na escola estudando, ao passo que homens e mulheres brancos têm acesso a essas situações com um pouco mais de facilidade. Então, eu quero pedir para vocês aí refletir um pouco sobre isso, procurar aí observar, né, nos canais de televisão, quantos apresentadores de televisão são negros, homens e mulheres, quantos médicos você conhece que é negro, médico, engenheiro, professor. Procurem observar as pessoas em destaque. Quantos políticos, quantos presidentes
negros já tiveram no Brasil? Quantos governadores, né? Pessoas de prestígio, de alto poder. Vocês costumam ver com frequência homens e mulheres negros em cargos de poder, de chefia? Eu acho que não, mas eu vou deixar essa reflexão para vocês. Tudo bem, pessoal? E eu quero deixar mais alguns recadinhos. Ó, se você ainda não viu a primeira parte do vídeo, clica lá no card, no começo do vídeo, que eu vou deixar a primeira parte do vídeo para vocês assistirem em casa. Tudo bem? Se você ainda não curtiu esse vídeo, dá um like nesse vídeo. É muito importante para que esse material chegue a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, olha, se inscreve no canal. Você vai ser avisado quando chegar um vídeo novo. Tudo bem? E se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha com seu amigo, sua amiga do 5º ano, que também vai precisar desse material. Tudo bem, pessoal? Nós finalizamos por aqui a segunda parte e vamos para a terceira. Até a próxima! Tchau!